Que o câncer é uma doença extremamente desafiadora, todo mundo já sabe. Mas vocês já escutaram falar do lúpus? Bem-vindos ao episódio Maio Roxo, mês da conscientização do lúpus. Olá, sejamos todos bem-vindos a mais um episódio do Amor Simples de Doar Podcast. Eu e o Igor, a gente tá aqui muito feliz recebendo mais uma vez vocês em mais um episódio. O Igor, que foi o grande idealizador do podcast do Amor Simples de Doar, e a gente acha que faz sentido ele estar aqui com a gente em cada episódio que a gente grava. E hoje vamos falar sobre um assunto muito importante. O tema é lúpus. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou a Simone. Olá. Bem-vinda, Simone. Tudo bem, Lígia? Obrigada por ter aceitado aqui conversar com a gente. Conta pra gente, Simone, como é que você teve contato com o lúpus? Como é que o lúpus surgiu na sua vida? O lúpus, ele surge pra mim quando eu tenho 10 anos de idade. Na verdade, quem foi diagnosticada com lúpus foi a minha irmã, Daniela. Mais velha. Na época, ela tinha 15 anos. E ela começa a ter febres. Todo mês ela tem uma febre alta muito forte. E no mês seguinte uma febre alta muito forte. E aí meus pais começaram a achar isso muito estranho. Sim. Levam ela aos médicos e o primeiro exame diz que aponta para uma possível leucemia. E aí se começam as investigações e não é leucemia. E aí se vai por um processo muito longo até que ela é diagnosticada com uma doença chamada lúpus sistêmico. Nossa. O lúpus, ele é uma doença autoimune que ela é genética, é uma composição de genes que algumas pessoas possuem. Caramba. E que ele como é que fala? Tô com a palavra em inglês, trigger. A gente é assim, a gente vem pra dar e esquece português. Então, ele surge quando algum fator externo faz com que esse gene desencadeie essa doença. Entendi. Então, esse fator externo, ele pode ser uma infecção, um estresse emocional muito alto, variações hormonais, medicamentos, uma série de motivos que fazem com que essa doença desencadeie. Caramba. No caso dela, a gente não sabe muito bem. Ela tinha 15 anos, pode ter sido a puberdade, pode ter sido, no momento, a gente mudou de cidades, meu pai era militar, a cada 2 anos a gente mudava de cidade, né? A cidade adolescente, trauma você sabe como emocional. É que é, né? É uma tragédia, não é trauma emocional, é uma tragédia você sair do seu ambiente. É verdade. E por algum motivo, então, o lúpus dela apareceu nessa idade. E tudo muito novo, isso era 1983, 82, e pouquíssima informação se tinha. Isso que eu ia falar, não tinha internet. Não tinha internet e até hoje a doença é desconhecida. Pesquisas levantam que 60% da população desconhece o que é a doença lúpus. Verdade. E por isso que a gente, no mês de maio, nós fazemos uma campanha muito forte. Infelizmente, depois de 30 anos lutando contra a doença, minha irmã se rende e falece. E ela acabou não tendo uma vida normal, né? Porque ela ficou enfrentando desde os 15 anos de idade, né? O lúpus, ele é um lúpus diferente para cada pessoa. Entendi. Você pode ter lúpus a sua vida inteira e ele não passar de alguns inchaços, como você pode ter um lúpus mais agressivo, que vai afetar órgãos vitais, que foi o caso da Daniela. E nisso, você se vê quase que todo mês sendo internado, ou realmente muito debilitado pela doença. O fato de você ter lúpus não significa que você vai ter isso. No caso dela, foi bastante. E ela, por 30 anos, realmente lutou contra a doença. Ela morreu que ano? Ela morreu em 2017, aos 50 anos. E após a morte dela, então, minha mãe decide fazer como propósito de vida ajudar outras pessoas. Legal. E cria o Instituto da Mendonça Lupus Care. Que ajuda todo mundo qualquer pessoa do Brasil ou em determinado qualquer estado? Pessoa do Brasil e do mundo. Nós temos pessoas brasileiros que moram em Portugal, por exemplo, que nos seguem. A gente diz que, e você vai se identificar muito com isso, a medicina, ela trata a doença. O ser humano, ele não é tratado.
Não. E quando você vive com uma doença autoimune que você vai ter que carregar para o resto da sua vida, aquilo te afeta muito. Afeta você, afeta a sua família, todos que estão à sua volta. Então, o que a Lupus Care se propõe é justamente isso. É ajudar com que essas pessoas tenham qualidade de vida. Entendi. Mas quem quiser ser ajudado por essa instituição, qual é o canal para entrar em contato? Nós temos um site que é o www.lupuscare.com.br. Eu vou escrever isso na descrição do vídeo. Nós temos também a nossa página do Instagram. Legal. O Da Mendonça Lupus. E pode entrar em contato conosco através desses canais e ali a gente vai prestar todo o suporte. A gente ajuda desde tirar dúvidas claras, né? Porque eu acho que tudo começa, eu acho que até com a informação. Similar ao câncer, que é o diagnóstico, né? A pessoa chega e fala para você tem lúpus. Você não sabe o que é aquela doença. Não. Se você pesquisar pela internet, você vai, enfim, achar que você está recebendo uma sentença de morte. Isso é igual ao câncer. E não é isso, não é necessariamente isso, né? Tem tratamento. Pode ter. Os pacientes de lúpus, eles têm um lema que eles dizem: eu tenho lúpus, mas o lúpus não me tem. Ai, legal. E isso acho que é muito bonito, porque justamente coloca Posso roubar situação. isso pro câncer? À vontade. Adorei. Eu tenho câncer, mas o câncer não me tem. À vontade. Então, tipo assim, porque existe tratamento. E quanto mais cedo ele for diagnosticado, mais efetivo esse tratamento ele pode ser. Sim, sim. E essa é uma grande questão, e por isso a importância do Maio Roxo. Por quê? O início da doença é um início muito similar a qualquer outra doença. Você tem febre alta, você tem inchaços, dores pelo corpo. É uma doença reumática, então ela se parece com outras doenças, como a fibromialgia, o próprio reumatismo. No caso dela, ela foi diagnosticada com leucemia, porque afeta as plaquetas. Então, é um diagnóstico que a média leva de 4 a 5 anos a ser dado. Então, de 4 a 5 anos, esse paciente ele vai ser tratado de outras formas que não é necessariamente a exata para a doença. E isso é o que mais prejudica. Então, a importância do mês de maio é exatamente essa. Se você tem inchaços, febre alta, manchas pela pele, o lúpus ele tem uma característica que o símbolo é a borboleta, porque ele cria no rosto uma mancha que é típica de quem tem lúpus. Entendi. E tipo assim, se você tem esses sintomas, procure um médico reumatologista, porque esse é o que vai ser, digamos, o médico mais preciso no seu diagnóstico. Isso é uma coisa que acontece muito. As pessoas, elas recebem o diagnóstico errado, não se dão conta muitas vezes do que estão tendo e demora. E quanto mais você demora, assim como é o caso do câncer, pior, porque é uma corrida contra o tempo. Exatamente, porque o lúpus, existem 2 tipos de lúpus. Existe o lúpus cutâneo, que ele afeta somente o exterior, somente a pele, o couro cabeludo, né, a pele pelo corpo inteiro. E existe o lúpus, que era o que a minha irmã tinha, que é o sistêmico. E o sistêmico, como fala, ele é o sistema. Ele afeta alguns órgãos. É muito comum que ele afete o rim, criando a nefrite lúpica. Caramba! Ele afeta, no caso da minha irmã, ele dá uma síndrome chamada SAF, que afeta o coração. Ele pode paralisar a pessoa. Em alguns membros aquilo incha de uma forma tão grande que ela fica paralisada. Pode afetar outros órgãos do corpo. E ele acaba levando ao óbito por causa disso. Ninguém morre de lúpus, morre de doenças que o lúpus causa. Entendi. Entendeu? Então, que foi... O HIV funciona assim também, eu não sei, não tenho conhecimento, mas eu acho que o HIV é mais ou menos assim também. Ele é muito similar ao HIV, inclusive... Que o HIV baixa a tua imunidade, né? Inclusive, tem alguns medicamentos que até se trata, só que é o contrário. O HIV, ele baixa a sua imunidade, você fica fragilizado para outras doenças. Sim. E o lúpus é o seu sistema autoimune lutando contra o corpo. Então ele resolve que o seu rim não está fazendo bem para você, ele ataca o seu rim. Ele, entendeu? E aí é que ele vai se autodestruindo. Ele é extremamente, um sistema autoimune extremamente forte que vai combater o próprio corpo. Entendi. Então
Tanto que as pessoas que têm lúpus, elas relatam, quando elas têm as crises, uma fadiga extensa, que é justamente, os médicos explicam que esse combate do sistema autoimune contra o próprio organismo cria essa fadiga. Entendi. Para o paciente. Então, ele é essa questão, ele ataca os outros órgãos, e aí isso leva a outras doenças que te levam ao óbito, nesse caso. Entendi. Né? Mas é aquela questão. Qual é a prevenção pro lúpus? É fazer exame de quê? Não existe, não se sabe ainda, é um mistério que se fala, é o mistério do lúpus. Hoje existe uma instituição americana, que é a Lupus Foundation, que é a maior instituição de pesquisa do lúpus, que é uma instituição americana. Ela é financiada pelo governo americano, ela recebe uma boa verba e ela faz a pesquisa. Não existe ainda a identificação desse conjunto genético, quais são os genes, qual é a combinação de genes que gera o lúpus. Então, hoje em dia não se consegue. Se você tem históricos de doenças, pessoas com doenças como reumatismo ou fibromialgia dentro da família, pode ser que você tenha a tendência. Tanto que o lúpus, ele não é hereditário. Não é porque, eu ia te perguntar isso. Exatamente. Não é porque uma pessoa tem que o filho vai ter. Se sabe muito pouco sobre ele. O que se sabe hoje em dia ele afeta mais mulheres do que homens. Normalmente, 90% dos pacientes são mulheres. Provavelmente porque existe a mulher, ela sofre mais na variação hormonal. Mas isso são suposições, não existe ainda não tem dados uma razão, concretos. mas é fato, existem muito mais mulheres do que homens que sofrem de lúpus. Por algum motivo que também se desconhece, mulheres de raça negra e asiática e latinas também tendem a ter mais lúpus. Caramba! E então ainda é um grande mistério de como ele é. Então a melhor prevenção é você ter atenção ao seu corpo. Né? É você entender. O corpo fala muito. Exatamente. Que a gente não presta atenção. Exatamente. Uma coisa importante para falar, principalmente quem está no Brasil nos escutando, dos fatores que tem esse gatilho do lúpus é o sol. Né? Os raios solares, eles podem desencadear crises e pode até mesmo, se você for uma pessoa que vai muito à praia, pode desencadear a doença. Então, se você pegou sol e você tem febre ou aparecem manchas, vale a pena investigar. Pode ser um sinal de que você tem lúpus. Então, o mais importante, de fato, é a informação e você prestar atenção no seu corpo. Estou tendo fadigas, estou tendo febres, as minhas juntas estão inchando, eu me sinto assim quando eu me exponho ao sol. Isso podem ser sinais de que você pode ter o lúpus. Entendi. Informação e atenção no corpo. Exatamente. Sim, e tem algum índice? O que existe? Existe da população, assim, em geral? Não. A gente não tem pesquisas hoje que sejam de confiança, porque existe um grande volume da doença que não é diagnosticado. Entendi. Então, as pessoas nem ficam sabendo que elas têm lúpus. Não. Então, às vezes morre e não soube. Eu acredito que muita gente deve acontecer isso. Existem pessoas que descobrem e falecem logo depois. Infartou, mas não sabe que é um lúpus que está ali atacando o coração da pessoa. Exatamente. E existem, por exemplo, quem cuida disso é uma especialidade médica, o médico reumatologista. A maioria das cidades do Brasil não possui médicos reumatologistas. A pessoa ela vai ser tratada talvez por um clínico geral, mas se você não é um médico que você está acostumado ou que você tem esse gatilho, né, de prestar atenção ou conhecer outras doenças, essa pessoa ela pode não ser diagnosticada. Entendi. Uma das maiores dificuldades dos pacientes no Brasil é exatamente essa. É que nos grandes centros, nas grandes cidades, nas grandes capitais, você tem um número pequeno ainda de reumatologistas, mas na grande parte do Brasil, nas cidades menores, você não tem os médicos com essa especialidade. Entendi. Então isso dificulta muito
o diagnóstico da doença. Então não existem, hoje o número que se faz é um número que se trabalha, de uma porcentagem da população pode ter a doença, mas não é um número preciso. Entendi. Entendeu? Entendi. E é uma das coisas que a gente luta também, é nessa investimento da investigação, até para que nós possamos trabalhar junto ao governo nas políticas públicas de direito desses pacientes. Sim. Porque, assim, diferente como o câncer, os pacientes não necessariamente têm direito a uma aposentadoria pela doença, alívio de imposto e outros benefícios que doenças como câncer e o HIV dão para a pessoa. Entendi. Entendeu? Não existe isso ainda para o lúpus. Isso é uma luta da nossa instituição. É conseguir trazer leis específicas para as pessoas que têm lúpus. Entendi. Bacana. Bacana a iniciativa. Sua mãe transformou a dor numa luta, né? Eu acho que é um Perder exemplo. uma filha não deve ser fácil. Não é muito não é nada, não é muito fácil, não é nada fácil. A pior dor que um ser humano pode sentir. Exatamente, mas eu tenho muito orgulho e admiro muito ela ter tido essa iniciativa de transformar isso, de querer ajudar outras pessoas a evitar que essas pessoas passem pelo mesmo que a minha irmã passou todos esses anos. Entendi. Agora, eu vou dizer uma coisa assim, infelizmente o lúpus tirou ela da gente, mas ela faleceu aos 50 anos, ela viveu uma vida intensa. Ela nunca deixou de fazer nada por causa da doença. Por causa do lúpus. Era até motivos de briga dentro de casa, porque ela ia pra praia, ela fazia as coisas que ela gostava. Acontecia. Ela teve uma profissão brilhante, ela era ela era uma cientista atuarial, que é o matemático que faz os cálculos para um plano de seguro. Caramba! Eu não sei nem o que é isso, porque eu sou péssima. Apesar de ser arquiteta, eu sou péssima de matemática. Mas ela ela era referência no Brasil nas ciências atuariais. Ela era presidente da Associação Brasileira de Atuários. Ela chegou a ter rede social? Ela não teve, porque na época não era uma coisa assim tão comum. Como hoje. Hoje. É quase obrigatório. A gente tinha na questão de Facebook para ter os amigos, mas não essa coisa assim da divulgação como existe hoje, né? Não. Ela tem hoje, através da gente, ela tá ali presente. Mas ela nunca teve, mas ela sempre foi uma pessoa referência na carreira dela e ela sempre viveu. Tanto que quando ela faleceu, nós tínhamos marcado uma viagem que vínhamos, eu, ela, minha mãe e a companheira dela. A gente estava vindo para a França porque ela queria fazer um curso de aprender a fazer foie gras. Ela adorava cozinhar e ela queria fazer esse curso. Então ela nunca desanimou, e ela até brincava com ela mesma, porque ela teve, nesses anos todos, ela desenvolveu essa síndrome do coração. Ela teve 3 infartos, ela teve um AVC e ela teve uma sepsemia. Caramba! Várias ela vezes. Era forte, hein? Não sei se você lembra do desenho Thundercats. Ela se auto-intitulava Mun-Ra. Ela dizia que ela não ia morrer nunca. E isso realmente é um exemplo. Eu acho que... E todos que conheceram ela tinha um humor quase inglês, ácido. Mas ela sempre lutou muito bravamente contra a doença. Entendi. Talvez não da melhor forma, mas ela fez a opção por viver a vida dela. E eu acho que essa é a mensagem que fica, né? Não é porque você tem câncer, não é porque você tem lúpus, não é porque você tem HIV que você precisa abrir mão da sua vida. Eu acho que você entender os limites que você tem é importante. Mas viver o momento, viver o dia. Exatamente. Né? E ela, como eu disse, ela, aos 49 anos, ela foi diagnosticada de câncer de pulmão. Ela trata o câncer de pulmão, fica curada do câncer. Infelizmente, um último e fatal infarto tira ela da gente. Então, foi muito inesperado, porque na véspera era aniversário da minha mãe. Nós fomos para uma churrascaria comemorar o aniversário. Ela estava ótima e comeu de tudo, e foi uma tarde super agradável. Isso foi num domingo de tarde. Na segunda-feira de manhã ela tem um infarto e falece em casa. E a companheira dela que ligou para vocês? Na verdade não, ela também estava no trabalho. Era uma pessoa que trabalhava com ela, a Carmen, que está até hoje com a gente. E
foi a Carmen que liga, inclusive, pro SAMU para que ela seja socorrida. E liga correndo para minha mãe. Eu estava no trabalho, vou com aquela confusão, aquele caos. E eu nem consegui chegar a tempo em casa. Ela nem o SAMU chega a tempo. Ela infartou. Exatamente, foi um infarto fulminante. Você fica tentando fazer a reanimação, acho que tem uns protocolos, nem adiantou. Ela já, quando o SAMU chegou, infelizmente, ela já tinha falecido. Entendi. Mas eu acho que ela deixou essa mensagem que é: viva a sua vida, viva o agora. Né? Aprenda a viver com as dificuldades, não se entregue. Ela não se entregou até o último minuto. Exatamente, né? Em momento O último nenhum. dia de vida dela, um dos últimos, foi super divertido com a família. Foi a despedida, né? Foi. Essas coisas que só Deus explica. Só Deus. E foi a despedida. E ela vive. Ela vive através da instituição. Sim. Eu vou deixar a descrição da instituição na descrição do vídeo. E antes da gente finalizar o episódio, eu gostaria de lembrar vocês que a gente está aqui com o livro 208 Dias, um livro escrito por 4 pacientes oncológicos. Eu sou um deles. E a renda desse livro aqui vai para a instituição do câncer no Brasil, que ajuda pessoas que enfrentam câncer e não têm dinheiro para tratar. Mais alguma informação, Simone, que você acha importante passar em relação ao lúpus, em relação à instituição? Preste atenção no seu corpo. O corpo fala. Tudo o corpo fala, pode não ser lúpus, pode ser outra doença, alguma coisa estranha. Preste atenção, faça um diário e vá sempre ao médico, porque a prevenção, ela é sempre o melhor remédio e é naquele momento que você vai conseguir realmente debelar qualquer doença pela raiz. Uma frase que a Ali Neves me ensinou quem procura, acha cura. Isso aí. Então, vale a pena. Obrigada, Simone. Obrigada a você pela oportunidade. Obrigada pela audiência e a gente se vê no próximo episódio.